Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida a Palavra de Deus nos trará à luz nesse dia, amém? Qual revelação o Senhor tem pra gente nesse dia. Mas antes, vamos fazer uma oração para que Deus ele possa estar falando com a gente. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença para pedirmos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender o recado que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor, nessa tarde, para quem está acompanhando a tarde, ou noite, para quem está acompanhando a noite. Que o Senhor possa, Pai, estar abrindo o nosso entendimento e nos ajudando a entender, Pai, e ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que seja, Pai, tão somente o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração, Pai. Que todas as outras vozes cessem, Pai, e seja tão somente a voz do Teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, e sim aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico do Salmo 91. Isso mesmo, muitos de vocês já devem conhecer esse salmo, ele é bem famoso, né? Tem gente até que deixa, tem a página da Bíblia amarelada nesse salmo, porque deixa sempre em cima da mesa aberta a Bíblia e tal. Mas hoje nós vamos fazer um estudo e entender o que a palavra de Deus tem para nós no Salmo 91. Então, Salmo 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. O que é viver na habitação do Altíssimo, Bárbara? Viver na habitação do Altíssimo é você estar na presença de Deus, é você andar na presença de Deus, né? Hoje até eu vi uma pregação muito boa a respeito disso, né? Ela não era sobre o Salmo 91, mas era sobre andar na presença de Deus, né? O que confirma essa palavra aqui. Muitas vezes a gente é acostumado apenas a entrar na presença de Deus. O que é entrar na presença de Deus? São os momentos de comunhão que a gente tem com Deus, né? A gente vai, ora, ou canta um louvor, ou lê a Bíblia. Ali a gente está entrando na presença de Deus, né? Mas a gente precisa andar na presença de Deus. O que é andar na presença de Deus? É estar em constante comunhão com Ele, desde o momento que a gente acorda até o momento de ir dormir. Mas não vão pensar que eu tô falando pra você ser religioso, entende? Pra você ficar o dia inteiro ali na Bíblia, orando e tal. Vocês podem falar assim, mas Bárbara, eu tenho mais o que fazer, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso, sei lá, cuidar dos filhos, cuidar da casa, tenho coisas a fazer. Não é desta maneira, entendeu? Mas é você buscar manter comunhão, é você estar em espírito, sabe, em comunhão com Deus, entendeu? Ali naquele momento, assim, pensando naquela palavra que você ouviu durante a semana, meditando naquela palavra, cantando um louvor enquanto você está lavando uma louça, você está dirigindo, fazendo uma oração, sabe, por pensamento, falando com Deus durante o dia, sabe, e andando em comunhão, andando na prática da palavra dele também, por mais que você não esteja orando ou cantando, mas buscando andar praticando a palavra de Deus, né? Ou seja, você, não vou fazer tal coisa porque é contra a palavra de Deus, ou vou fazer isto porque é o que a palavra de Deus manda, entendeu? É manter esta comunhão com ele. Então, quem mantém essa comunhão com ele é a pessoa que descansa à sombra do Todo-Poderoso, né? E o que é descansar à sombra do Todo-Poderoso? Para que serve uma sombra de uma árvore? Digamos que você está lá num lugar deserto, um sol, meio-dia, você decidiu que você ia viajar e aí o teu carro estragou. Meio-dia. E aí você precisa andar até um posto e tal, né, para você conseguir gasolina ou conseguir ajuda que o teu carro estragou, né? Então você vai andar muito, muito, muito. E aí você tá tão cansado, tá com sede porque você não estava preparado para aquilo, talvez você não tenha levado água nem nada. E aí você chega num lugar assim, perto da estrada que você tá, tem uma árvore grande com uma sombra, né? Aí você vai lá e senta um pouco lá. Sabe, é essa sensação, entendeu? É a sensação de descanso, né? De paz, aquela sombra para descanso mesmo, para você descansar, né? Descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfruta sempre da sua proteção, e a sombra ela serve para isso também, para proteção contra a luz do sol, né? Para proteção mesmo, né? Então, aquele que vive em comunhão com Deus tem direito a isso, tem direito a um descanso na sombra do Todo-Poderoso e a desfrutar, né, da proteção dele contra tudo o que há de ruim, né? E sobre o Eterno declara, a pessoa vai declarar então sobre Deus, a pessoa precisa declarar sobre Deus. Ele é o meu refúgio. O que é refúgio? É um lugar que você pode correr quando tá precisando, entendeu? Por exemplo, assim, você tá andando na rua,
sem guarda-chuva e de repente começa a cair uma pancada de chuva. Aí você pega e corre pra debaixo de um lugar onde tenha, né, aquele beiral ali, aquela parte que dê pra você se esconder, né? Então, é isso que significa isso, né? Deus, ele é o nosso refúgio, é esse lugar que na hora que acontece algo que você não esperava que acontecesse, você corre pra lá. E ele vai te proteger. E minha fortaleza. Fortaleza é um lugar fortificado, né? Quando acontecia guerras antigamente e tal, eles tinham... hoje em dia ainda acontece guerras em alguns países, né? Eles têm aquelas fortalezas, né? Que são aquelas torres, né? Que são bem reforçadas, né? Tipo um carro blindado também, é uma espécie de fortaleza, é um lugar para você se esconder que é bem protegido. E essa é a presença de Deus. É um lugar bem protegido, onde o maligno não pode entrar, né? É o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. A gente deve confiar em Deus. Eu dei uma pesquisada, né, no significado da palavra confiança, e é você acreditar que aquilo realmente vai funcionar para o que foi destinado para funcionar, é você ter a certeza, né? Então, tipo, como assim, Bárbara? Me explique isso. É você acreditar que aquela palavra que você ouviu, ela vai funcionar do jeito que ela foi dita para funcionar, entendeu? Se aqui diz, aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, você tem que acreditar nisso, porque é a verdade, entendeu? Você precisa confiar nisso, precisa confiar em Deus, que Ele é a tua proteção e que você vai ter essa proteção andando na presença dEle, né? Andando em comunhão com Ele, através da palavra dEle. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. O que é o laço do inimigo ardiloso? Ardiloso significa astuto, né? Eu até pesquisei lá, manhoso, ardiloso significa astuto, né? É aquele laço preparado exatamente com uma certa astúcia para que a pessoa caia, entendeu? E Satanás, ele é assim, ele é ardiloso. Ele não se apresenta, eu já falei em outros vídeos, ele não se apresenta para a pessoa de chifre e rabo, dizendo eu sou Satanás. Não, ele é manhoso, ardiloso. Ele vai colocar diante da pessoa algo que pareça com aquilo que a pessoa espera vindo de Deus, né? Quer um exemplo disso? Lembra Abraão? Abraão, Deus chegou e disse pra ele o quê? Você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho. Só que Deus disse mais o quê? Com Sara, sua mulher, e o nome dele vai ser Isaac. Abraão fez o quê? Algo que era costumeiro daquele povo antigo, né? Sara, lembrando que foi Sara que mandou, apresentou a Agar, serva egípcia dela, e falou pra ele ter um filho com Agar, porque ela viu que estava demorando muito para se cumprir a promessa de Deus. E ao invés de Abraão ir lá e se apresentar a Deus e perguntar se era a vontade de Deus, ele foi lá e fez. Por quê? Porque parecia o que Deus tinha falado, entendeu? Que ele ia ser pai, entende? Então, Satanás, ele põe algo ardiloso, astuto na frente da pessoa que engana a pessoa, entendeu? Assim como ele fez com Eva. Deus foi lá e falou pra Eva não comer do fruto lá, pra Adão, né? E para o ser humano, né? Não comer o fruto lá da árvore proibida lá. E o que aconteceu? Satanás foi lá e falou com Eva e persuadiu ela a comer o fruto, usando e modificando as palavras que Deus tinha falado para ela, entende? Mas ele não chegou lá dizendo assim, come esse fruto aqui. Ele chegou modificando as palavras de Deus. Não é bem assim, olha, Deus disse isso, mas pode ser interpretado de outra forma, entende? Às vezes a palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa diz, mas dá para interpretar de outra forma, entendeu? E isso é tudo fora... isso aí é tudo laço do inimigo. Laço feito, o que é um laço, né? É uma armadilha feita para prender a pessoa, e a pessoa vai ficar presa naquilo ali e vai levar à morte, né? Eu penso assim, que provavelmente Eva passava por aquela... Não foi algo que apareceu do nada, entende? Tipo assim, Eva foi lá, assim, logo que depois que Deus proibiu, a Eva foi lá e falou, que fruta bonita, vou comê-la. Não. Eu acho que a Eva passava lá, passou um dia, olhou para a árvore... Passou outro dia, isso eu tô dizendo, tá? Eu estou imaginando aqui, tá? Não está na palavra de Deus, mas eu estou imaginando que deve ter sido assim, pode ter sido assim. No outro dia ela já passou e falou, que é? Folhas bonitas dessa árvore, sabe? Aquilo foi despertando a curiosidade dela. Outro dia ela pode ter passado lá e pensado assim, qual será que é o gosto dessa fruta? Eu já experimentei todas as frutas desse jardim,
mas e essa aqui? Será que ela tem gosto parecido com algo que eu já experimentei? Ou será que o gosto dela é totalmente novo e diferente? E talvez ela ficava indo, passando por lá, entendeu? Dando uma olhadinha, curiosa e tal. Não era pecado, mas era já, né? A aparência do mal, como diz a palavra de Deus, né? Ela deveria ter evitado andar por perto daquela árvore, né? Ela deveria correr pra longe daquela árvore, né? E aí, Satanás, percebendo isso, já foi lá um dia, né? Desses que ela estava passando por lá, observando a árvore, talvez. Aí Satanás já viu a curiosidade dela e já pensou, é agora que eu pego ela, né? E já usou a própria palavra de Deus. Quer ver? Vamos lá em Gênesis. Eu vou ir lá rapidinho, eu não me lembro bem certo o versículo que tá, mas eu já volto, tá? Pronto, voltei. Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Era a morte espiritual, né? Porque eles iam ser desligados de Deus, né? Aí no capítulo 3, versículo 1 diz assim: A serpente era o mais astuto, o mais ardiloso de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Veja só, olha o que Deus falou, que podia comer livremente, exceto aquele. Olha o que a serpente falou que Deus tinha falado. Foi parecido com o que Deus falou, mas ela modificou o que Deus falou. Não podeis comer nenhum dos frutos das árvores dos jardins? Ao que declarou a mulher do jardim, né, falei no plural, mas não dá. Mas do fruto da árvore, declarou a mulher, a serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Deus falou isso? Olha de novo o versículo 16. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Não disse para não tocar, não disse para não cheirar, entendeu? Disse para não comer. Aí ela falou isso lá: Não comereis, não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Né? Então ela caiu ali pela falta do conhecimento da palavra de Deus, e o inimigo se aproveitou disso, fez um laço para ela, fez uma armadilha para ela, né? Usando algo que parecia certo, né? Porque ele usou ali um pouco da palavra de Deus, assim como quando ele foi tentar Jesus. Outro exemplo, ele foi tentar Jesus com a palavra de Deus, porque ele falou assim para Jesus: Se joga daqui de cima, porque na tua palavra diz, aqui no Salmo 91 mesmo, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, para que você não tropece com o pé em pedra. Ele citou a palavra de Deus, entende? Então, tipo assim, ele foi astuto. E aí Jesus disse pra ele o quê? Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, às vezes Satanás ele se aparece com uma proposta, entenda bem, que parece ser algo bom, mas que não é. Por isso que a gente precisa andar na presença de Deus, porque assim Deus ele nos livra desses laços que Satanás prepara pra gente, porque ele tem o conhecimento de tudo. Por isso, quando Deus te falar não, também não fique chateado, tá? Porque às vezes você quer muito uma coisa: eu quero trocar de carro, quero trocar de cargo no serviço e tal, e aparece aquela oportunidade pra você que parece a melhor de todas, entende? Parece um carro baratinho do modelo que você queria. E Deus diz: não troque de carro, não é a hora ainda. E aí você vai lá e emburra com Deus, tipo, poxa vida, Deus, um carro baratinho da marca que eu queria, não sei o que lá. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mais pra frente ia acontecer algum problema, algum acidente, às vezes algo assim, entende? Então a gente tem que se manter vigilantes, como diz a palavra de Deus, né? E ele livra a gente desse laço quando nós estamos andando na presença de Deus. Aí ele abre o nosso entendimento e mostra: ó, é laço, corre daí, né? E a continuação diz assim, né? E da praga mortal. O que é praga? É maldição, né? Pode ser aquela doença que é pra morte, né? Aquilo que é pra morte mesmo, né? Ou o pecado mesmo que seja pra morte. Deus, ele livra a gente disso quando a gente está andando com ele, né? Bom, por hoje é isso.
que a gente já tá com 14 minutos de vídeo, mas eu pretendo fazer mais vídeos com a continuação, tá? Desse estudo bíblico. Ah, só mais uma coisa que eu lembrei aqui, a respeito ainda de Adão e Eva. Eu vi uma pregadora comentar algo muito interessante, né? Ela fala assim, mas se não era para comer o fruto da árvore lá, por que Deus deixou então no meio do jardim tão acessível? Podia nem ter colocado lá, né? Só que daí ela explicou, Deus ele fez filhos racionais, né? Ele fez a gente com o livre-arbítrio, pra gente escolher o que a gente quer fazer. Ele não queria que a gente servisse ele por obrigação. Se ele não colocasse lá o fruto, Adão nunca teria comido, né? Mas daí seria porque Deus, entende? Impediu ele de fazer aquilo, sabe? Tipo assim, quando aparece uma oportunidade da gente pecar na nossa frente e a gente não peca, é pela nossa escolha, entendeu? Ou seja, eu escolhi servir a Deus e ele deveria ter escolhido obedecer, por mais que tivesse ali acessível diante dele. Aí ela até fala, tem coisas que estão acessíveis para nós, mas não é para nós, entende? E a gente precisa buscar sempre a direção de Deus para ver o que é para nós e o que não é para nós. Então era essa a palavra de Deus para nós hoje. Vou colocar esse vídeo e depois mais vídeos a respeito do Salmo 91 ainda, tá bom? Porque a gente tá apenas no versículo de número 3 e a gente vai fazer esse estudo do capítulo completo 91, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa, deixe seu comentário aqui, fique à vontade se quiser pedir uma oração e até o próximo vídeo. Tchau!